e comunicar o Evangelho a todos que nos escutam nesse começo de noite. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, sua família, e que você possa ser alcançado pela palavra de Deus e que o Espírito Santo venha abençoar a sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não o confessou como seu Salvador, que você possa estar fazendo hoje, pois a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Esse é o ano aceitável do Senhor. Essa programação é um patrocínio, ela é um oferecimento, melhor dizendo, da Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na rua Xingu, número 12. Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo, rua Xingu, número 12. Para os irmãos que moram aqui nas imediações, ou você que também está sem igreja, está sem congregar, ou mesmo você que nunca congregou em nenhuma igreja evangélica e quiser ir lá ouvir a palavra de Deus, vai ser um prazer, um privilégio tê-lo conosco. A igreja fica próximo da lotérica. O ponto de referência ali na Estrada Tapicerica é a lotérica. E aí você, em vez de entrar sentido o campo do Dom José, você vai entrar na rua do lado do depósito. E aí segue reto. Chegando na igreja católica, você desce a rua próximo da rua Coxim. Próximo da rua Coxim vai ter a rua Xingu, ali bem na esquina, perto do antigo frango frito, de frente de uma pracinha. Nós estamos ali no número 12 para glorificar, enaltecer e bendizer o nome do nosso Deus. Quero desde já mandar um abraço para o nosso pastor Simão, que Deus venha abençoá-lo poderosamente, juntamente com sua esposa, seus filhos, sua netinha. Também a todos os outros irmãos que nos escutam ali da igreja, todos sem distinção, que Deus em Cristo venha abençoar poderosamente. Também um abraço para os irmãos do Jardim Sílvia. Também temos uma congregação ali no Jardim Sílvia, próximo do centro do Imbu, Rua Magali. Você passando ali em frente do Mercado Cercadão, a igreja fica praticamente 3 ruas acima, né? Para quem conhece o centro do Imbu, das Artes, você descendo ali próximo, para quem vem de ônibus também, né? Você descendo ali um ponto depois do supermercado Cercadão, você subir no escadão, 2 ruas acima, você já vai estar próximo ali da igreja presbiteriana no Jardim Sílvia. Mandar um abraço para todos, minha esposa, meus filhos, a Daisy, a Agatha, o John Wesley e também o Isaac. Desculpa. Um abraço também à minha tia Neide, que sempre liga pedindo oração, que Deus venha abençoá-la poderosamente. Um abraço, vamos estar orando para o nosso irmão Hildebrando, que graças a Deus parece que houve a melhora, né? Mas ele está com alguns problemas por causa da Covid, né? Atrapalhou sua respiração e acabou tendo também síndrome do pânico, né? Mas eu creio que Deus irá dar força e vitória, irá curá-lo. E o meu amado irmão Maurício, onde quer que você esteja aí, um forte abraço. Os irmãos que acompanham a live, os irmãos, meus amigos ali do Jardim Jacira, que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Nós estaremos agora fazendo uma oração. Já tem alguns pedidos aqui, que a nossa irmã Ana já anotou. Nós estaremos orando por todos os pedidos no finalzinho da programação. E aí os irmãos podem estar ligando para estar pedindo essa oração. O número do telefone fixo é o 4203-4009. 4203-4009. E também o WhatsApp é o 94046-8472. 94046-8472. Você pode também no WhatsApp fazer algum comentário, sugerir algo. Somos todo ouvido. Vamos ouvir um louvor
do nosso Inário Presbiteriano Novo Cântico. E logo após, nós estaremos já meditando um pouco sobre a Palavra de Deus, continuando nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe e já já voltamos. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Se você puder, curva sua cabeça, por gentileza. Vamos falar com o nosso Papai do céu. Pedir a Ele graça, sabedoria, para falarmos um pouco da sua tão preciosa palavra. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui, transmitindo a tua palavra. Deus, visita o coração de cada um que nos ouve, tanto pela live como pelas ondas da rádio. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, primeiramente com a bênção da salvação, que possam confessar o teu Filho como o único e suficiente Salvador. Também quero te pedir, Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento, graça, para entendermos a tua palavra. Sem ti não somos nada, Deus. Senhor, toca no coração dos ouvintes para estar ali conosco, adorando o teu santo nome na igreja, na rua Xingu, número 12, que eles possam se aprofundar, desejar o puro leite, que é a tua palavra, puro alimento, um alimento sólido, para que possam crescer edificados pela tua palavra, pelo teu amor, por tua graça. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na sexta-feira passada não foi possível estarmos aqui, devido à força maior, né? Mas hoje nós iremos continuar o comentário em Apocalipse. Nós estamos no capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. E logo após estaremos já comentando aqui, fazer um breve comentário, né? Chega a ser um comentário profundo, para ajudar os irmãos que têm desejo de aprender a palavra. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana é uma igreja focada na palavra, onde o nosso foco é o ensino da palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus é a revelação, é o oráculo de Deus. Deus, ele trabalha não aleatoriamente, mas trabalha conforme a sua palavra. Isso ele mesmo disse em Isaías 55, eu velo sob a minha palavra para cumprir. E também em Jeremias capítulo 1 ele fala para Jeremias, viste bem porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então a palavra de Deus é o que nos norteia, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 8, o título diz, carta à igreja em Esmina. Ao anjo da igreja em Esmina escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, aí entre aspas, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então nós vemos aqui no versículo 8, lembrando, né, o anjo da igreja aqui, ele tem as características do líder da igreja, então entende-se que não é um personagem angelical, mas sim, a palavra anjo quer dizer mensageiro, como já expliquei antes. Então a carta é a igreja, mas é endereçada principalmente ao líder da igreja, né, que é o responsável pela igreja. A Bíblia diz que os pastores irão dar conta de cada irmão diante de Deus. Algum irmão perguntou uma vez, se o pastor vai dar conta de cada irmão, a responsabilidade então deixa de ser individual? Eu falei, não, ele dará conta aqui na terra mesmo, dará conta aqui na terra. Agora lá no céu, cada um vai receber seu galardão segundo as suas obras, mas naquele dia ninguém vai poder culpar o próximo, né? Dizer, ó Senhor, não fui salvo por causa dele, de ciclano, bertano. Ao contrário, a salvação ela é individual. E aí, o próprio Jesus se identifica aqui como o alfa e o ômega, né?
princípio e o fim, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O nosso Senhor, ele ressuscitou e também ressurgiu. Ressurgir é uma palavra que nem sempre está ligada à morte, quer dizer voltar, né? Voltar, se levantar por seus próprios méritos. Cristo, ele ressurgiu, mas ele também ressuscitou, pois a Bíblia também diz que Deus, o Pai, o ressuscitou. É tão interessante que a Bíblia diz, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, que o salário do pecado é a morte. Como Cristo ele não pecou, ele nasceu, viveu sem pecado, a morte não teve o poder de segurá-lo. Ele venceu, quebrou as correntes, os grilhões da morte. Por isso que Paulo vai cantar a Deus, irá fazer uma poesia muito linda dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E aí ele continua: mas graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Aí está entre aspas, mas tu és rico. A pobreza aqui, a tribulação, pobreza, ela pode ser entendida não de maneira literal, né? Mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então, há muitos irmãos que podem ter um poder aquisitivo bom, né? Pode ter um poder aquisitivo bom, ter um carrão, ter um casarão. Como os irmãos aqui, a maioria dessas cidades eram portuárias. Alguns irmãos viviam numa opulência, né, material, mas espiritualmente falando eram pobres, né? Eram pobres, carecem da misericórdia de Deus. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são. Blasfêmia. O que é uma blasfêmia, né? Tem muitos irmãos que perguntam também o que quer dizer a palavra blasfêmia. E já lembramos logo do que Jesus disse, que a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada nem nesse século nem no outro. Blasfemar é irritar, causar ira em outra pessoa, né? Então, aqui o próprio Cristo está dizendo que esses que se diziam judeus, mas não eram, estavam blasfemando. E Cristo estava vendo tudo isso, né? Paulo vai dizer que os que são da fé, esses são os verdadeiros herdeiros da promessa de Abraão. Nós alcançamos pela fé as promessas de Abraão. Mas uma coisa também devemos tomar muito cuidado com o evangelho que é pregado hoje em dia, a qual interpreta o judaísmo de maneira muito literal, aplicado à igreja. Em que sentido? Um evangelho judaizante, né? Tem pastores que usam kippah, que é aquela chapeuzinho na nuca que os judeus usam. Tem um significado muito bonito no judaísmo, mas a Bíblia não tem nada que manda um cristão fazer aquilo. Tem pastor colocando a arca do concerto na frente do púlpito, o candelabro, que é a menorá, e no Novo Testamento nós também não vemos isso. Todos esses símbolos, em Hebreus capítulo 10, e também Paulo vai dizer em Colossenses, que são sombras das coisas futuras. E Cristo já cumpriu tudo isso. Cristo, ele é o fim da lei. Então havia irmãos ali que se declaravam judeus, mas não eram. Antes eram sinagoga de Satanás. O que se entende? Um grupo da sinagoga de Satanás, em Esmina, era composto de judeus que haviam recusado a mensagem a respeito da vinda do Messias. Embora eles professassem cultuar a Deus, a oposição que faziam aos cristãos demonstravam que eles, de fato, estavam sob o poder satânico das trevas. Segunda carta aos Coríntios 4, versículo 4. Então, havia um grupo lá, uma reunião, uma sinagoga,
a qual o próprio Cristo vai dizer que na verdade não é dele. Aquela sinagoga é a sinagoga de Satanás. A palavra Satã quer dizer adversário, é do inimigo. E é interessante, né, irmãos? Nós vemos hoje em dia tantas coisas acontecendo dentro da igreja, mas além de ser o cumprimento da palavra, não é de hoje que existe facções, existe panelas, existe grupinhos dentro da igreja. Felizmente isso é um mal do ser humano. Desde a época da igreja primitiva já existia. Nós vamos ver aqui uma sinagoga do inimigo dentro da própria igreja, de judeus que não acreditavam na vinda de Cristo e ainda eram contrários aos irmãos verdadeiros, né? Imagina a luta que esses irmãos não passavam, além da luta com o mundo, numa cidade cosmopolita, como essas a qual são endereçadas as igrejas, como também a luta dentro da própria igreja contra essa sinagoga de Satanás que havia dentro da igreja, desses judeus que perseguiam os irmãos. O verso 10 vai nos dizer: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Uma coisa que, infelizmente, nós estamos deixando de lado é o sentido da provação, da tribulação na vida do crente. Por causa do evangelho que é pregado em muitos lugares, muitos irmãos têm sido influenciados por isso. Acreditar que o cristão ele não sofre, o cristão não fica doente, o cristão ele não pode morrer doente, o cristão ele não fica desempregado, o cristão ele é um super-herói, né? Ao contrário, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e também Lucas capítulo 4 que foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo, foi o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 2, também Tiago capítulo 1, a partir do versículo 3 ali, qual é o objetivo da tribulação, das lutas, da provação na vida do cristão. Nada mais é do que ajudar ele a ter paciência, perseverança e assim ele crescer espiritualmente nos caminhos do Senhor, confiar mais em Deus, ser um cristão maduro que entende o trabalhar de Deus, que tem uma comunhão mais íntima com o seu Deus. E nós vamos ver aqui, né, o próprio Cristo dizendo que o diabo iria lançar alguns na prisão. O próprio Cristo dizendo aqui que eles teriam uma tribulação de 10 dias. Então os irmãos vejam, Deus já sabe o que o inimigo vai fazer bem antes dele fazer. E Deus já sabia quanto tempo os irmãos iriam passar aquele momento difícil. Deus ele sabe de tudo, Deus ele conhece tudo. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é soberano. E, como dizia Agostinho e também Lutero, o diabo é um cachorro preso na corrente a qual o próprio Deus está segurando. Ou seja, ele só vai até onde Deus quer que ele vá. Lutero ele tinha uma frase que era assim: o diabo é diabo de Deus. Ah, mas como assim o diabo é diabo de Deus? Porque ele só vai até onde Deus lhe permite. Nós vamos aqui avançar um pouco mais. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui nós temos já uma das recompensas, né? A coroa da vida. Lá em Esmina existia a deusa Cibele. Era retratada nas moedas como uma coroa que reproduzia as ameias da cidade. Era dito que a construção no Monte Pago se assemelhava a uma coroa. Em contraste com essas alegações, Jesus prometeu-lhes dar-lhes a verdadeira coroa. Que coisa maravilhosa, né? Cristo ele usa como ilustração a coroa, sabendo daquele contexto em que eles viviam, onde a cidade ela tinha uma construção em cima do monte que se parecia com uma coroa, onde era celebrada uma deusa,
a qual tinha uma coroa, né? E nas moedas também vinha retratada a sua imagem com uma coroa. O próprio Cristo vai prometer a verdadeira coroa. Isso nos faz pensar que as coisas fúteis, as coisas materiais, físicas, não devem suplantar o verdadeiro mérito do cristão, que é morar no céu com o seu Senhor. Muitas vezes nós olhamos, assim como Asaf no Salmo 73, né? Vemos o ímpio prosperando. Nós falamos, meu Deus, mas como é difícil conseguir alguma coisa nesse mundo. Mas a verdadeira coroa, a verdadeira recompensa está guardada no céu para nós. Pedro irá dizer na sua carta que nós iremos receber uma coroa imarcessível, incorruptível, uma coroa que não murcha, que não se corrompe, não se decompõe, que não estraga, imperecível. É essa coroa que Cristo tem para cada um de nós. Paulo vai dizer, né, na sua segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual Cristo Jesus dará, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo cita a coroa da justiça, né? Aqui já fala a coroa da vida. Pode ser a mesma, ou pode ser outra, mas não deixa de ser um galardão, uma recompensa que o próprio Cristo irá presentear os seus vencedores. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra esmina quer dizer murteira, ou mirra, ou também amargura, né? E essa igreja que ficava em Esmina, ela é muito famosa pelos mártires, né, que passaram por ela. Nós vamos ver, por exemplo, que Policarpo, né, pai da igreja, foi queimado sobre o Monte Pagos, em Esmina, esse mesmo monte que tinha o desenho de uma coroa. No mesmo solo foi derramado o sangue de 1.500, melhor dizendo, 1.500 testemunhas de Jesus que foram executados ao mesmo tempo, sendo feito o mesmo depois com mais 800. Mas aqui nós vemos Cristo olhando para a igreja, sabendo que tudo isso eles iriam passar, e prometendo a verdadeira coroa, a verdadeira recompensa, para que eles se mantivessem firmes, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele não é somente autor, ele é o autor e ele também terminou. Ele pagou o preço que deveria ser pago, o preço caro, que foi sua própria vida. E assim ele nos concede uma fé perfeita, uma fé que tem começo e tem fim, uma fé não baseada nos nossos méritos, mas sim naquilo que Deus em Cristo nos oferece. Então, os irmãos, vejam que contexto tão terrível, tão triste, né, nessa igreja da Ásia Menor. E era uma cidade rica, bonita, né? Foi fundada por o chamado Alexandre o Grande, né? O Alexandre Magno. Tem muitos irmãos que não gostam de usar essa expressão Magno, né? Porque somente Deus é Magno, mas é o nome que colocaram nele, né? Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E os irmãos aqui, a maioria, tudo indica que eram irmãos pobres, né? Agora, provavelmente alguns deveriam ter uma boa condição financeira, principalmente esses judeus que causavam dissensões na igreja, né? E o versículo de número 11 vai nos terminar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Então é muito importante nós prestarmos atenção e ouvirmos aquilo que o Espírito Santo está dizendo. E como o Espírito Santo fala? Fala através da palavra de Deus,
Nós devemos nos achegar a Deus com um coração humilde, quebrantado, um coração aberto, e estudarmos a sua palavra com afinco, com dedicação, com perseverança, a fim de entendermos o que Deus quer de nós. E o próprio livro do Apocalipse vai dizer que o espírito de profecia é a palavra de Deus. O espírito de profecia não é uma revelação aleatória, a qual uma pessoa pode se orgulhar dizendo ser profeta ou profetiza. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a maior revelação de Deus. Ela é o espírito de profecia. E aqui Cristo ele promete que não sofrerá dano da segunda morte. Ora, a morte aqui com certeza é a morte física, né? Fica bem claro aqui que a morte aqui é a morte física. A primeira morte representa uma experiência normal de morte nesta criação, o que em certo sentido é preliminar. No final dos tempos, todos que tiverem morrido serão ressuscitados e julgados, conforme São João capítulo 5, versículos 28 e 29. Os incrédulos que forem ressuscitados serão condenados e morrerão uma segunda e final morte. Os crentes serão ressuscitados para a vida, o que evitará essa segunda morte. Então, em Cristo, nós teremos a vida eterna. Nós não iremos sofrer essa morte mais uma vez. Existem algumas exceções, né? Mas Lázaro morreu e ressuscitou. Depois provavelmente morreu de novo, né? Porque não está entre nós, porque morreu. Ali são exceções. Mas de modo geral, aqueles que se convertem a Cristo, esses recebem a vida eterna. Cristo disse: eu vos dou a vida eterna, e ninguém pode arrebatá-la da minha mão. Ele disse em São João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou-vos preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Cristo lhe prometeu buscar o seu povo, prometeu nos levar desse mundo tão caído para uma vida melhor aos braços de Deus, né? Em plena comunhão com Deus. E hoje foi aqui um pequeno comentário, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Espero que tenha servido de ajuda aos irmãos a entenderem. E pouco a pouco a gente vai avançando. Querendo Deus, próxima sexta nós iremos meditar no versículo 12 até o versículo 17, que é a carta a Pérgamo. E assim nós vamos indo até, enquanto Deus querer e permitir, quem sabe até chegar no último capítulo do livro do Apocalipse, para entendermos melhor a palavra de Deus, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia, onde muitos irmãos têm infelizmente interpretado de maneira errada, ora com medo, ora dando ouvido a falsas profecias, né? Então, querendo Deus, nós vamos até o capítulo 22, logo. Nós vamos ouvir mais um louvor e logo após nós já voltamos com a oração final. Se você não pediu sua oração ainda, pode estar ligando no 4203-4009 ou o WhatsApp 94046-8472, e com certeza nós estaremos orando junto com outros irmãos, tanto que estão na live quanto os que estão ouvindo pela rádio. Que Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando.
as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graças a Deus, mais um louvor abençoado, né? Um louvor do Inário Presbiteriano, um novo cântico. Mandando um abraço aí para o nosso irmão Hildebrando. Estaremos orando aqui pelo Senhor mais uma vez. Sempre com um comentário aqui abençoado. A irmã Adriele e o irmão Sérgio também. Graça e paz. E o irmão Romário. O irmão Romário e a irmã Carolina também estão vindo. Que Deus abençoe poderosamente. Vocês são os melhores. Vocês são uma bênção. Os irmãos que quiserem participar aqui da rádio, os irmãos estão convidados também para estar aqui na programação. Os irmãos aí da igreja que nós congregamos, né? Será um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui com os irmãos. Nós estaremos orando agora. Peço aos irmãos que oreis pelo filho do meu pastor, está fazendo fisioterapia, é o jovem Daniel. Vamos estar orando também pela Deusa. É Deusa mesmo? Deusa. Rapaz. A irmã Deusa. Vamos estar orando pela sua saúde. Ela pede oração, está com queda de cabelo, né? E também irmã Iracema e família. Agora esse nome aqui eu vou guardar, Iracema. Tem uma música antiga que tem o nome Iracema, né? Com todo respeito à irmã Iracema, mas eu lembrei por causa da música, né? Que fala Iracema. E também vamos orar para o nosso irmão Hildebrando, né? Que Deus ajude mais e mais na sua recuperação, dando graça, força, alento. Estou esperando o Maurício receber uma liberação do seminário para estar indo aí visitá-lo junto com ele. Que Deus abençoe poderosamente. Curve sua cabeça agora. Vamos orar, falar com Deus. Onde você estiver, não importa se você está dentro do ônibus, se você está no trabalho, nesse momento você pode fazer oração. Qualquer lugar que você estiver, feche os olhos, fale com Deus, abra o seu coração, rasgue o seu coração. A Bíblia diz que nós devemos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Chore mesmo aos pés do Senhor, derrame suas lágrimas, soluce aos pés do nosso Senhor. Tire todo o fardo, todo o peso dos seus ombros. Faça igual o peregrino. Tire esse fardo das suas costas, lance na cruz. Seja uma pessoa que confia, que acredita e descansa nos cuidados de Deus. Tá bom? Vamos orar então pela irmã Deusa, irmã Iracema e família, e pelo irmão Hildebrando e também pelo irmão Daniel, filho do nosso pastor. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te pedir nesse instante, ó Pai, que o Senhor venha estender tuas mãos. Deus, nós não temos poder, não podemos ajudar a não ser clamando ao Senhor, que é o dono da vida, que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores. Visita, Senhor, cada um dos irmãos que pediram oração. Toca em cada um, Senhor. Estende tuas mãos sobre o nosso irmão Hildebrando. Confirma, Senhor, sua saúde, sua cura. Deus, nós sabemos que o Senhor não mudou, o Senhor continua vivo e o Senhor tem todo o poder. Como diz o centurião, basta uma palavra do Senhor e teu servo ficará curado. Deus, toca no teu servo, Senhor. Venha enviar-lhe a sua palavra de cura, de bênção, de ânimo físico. Deus, também te peço, Senhor, pela recuperação do jovem Daniel, filho do nosso pastor. Ajude ele, Senhor, a ter o seu corpo restaurado e conserva a mente desse jovem em tua presença, dando força e graça para buscar
ao Senhor. Também quero te pedir, Senhor, pela irmã Deusa. Senhor, ajuda a tua serva. Venha curar, Senhor. Não sei qual é a enfermidade que está causando queda de cabelo, queda capilar, mas o Senhor conhece. A tua palavra diz que todos os fios da nossa cabeça, o Senhor tem contado. O Senhor tem o controle de tudo. Então, Pai, ajude tua serva. Cure ela, restaure para a tua glória. Também queremos te pedir pela irmã Iracema e família, que tu possa salvar aqueles que não são convertidos, que tu possa, Senhor, restaurar a unidade, a paz no lar, que tu possa, Senhor Deus, ajudar a tua serva em tua presença. Deus, queremos te pedir, leva as pessoas ali para a tua igreja, Senhor. Usa essa programação de rádio. Deus, está diante de ti um pingo de água, um grão de areia, mas nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o agir do Senhor que importa. Abençoe cada um, Senhor. Irmão Sérgio, irmã Adriele, irmã Veronice, irmão Debrando, seus filhos. Abençoa outros irmãos que nos acompanham também pelas ondas da rádio. Que a tua graça, o teu poder venha alcançá-los poderosamente. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E o tempo já se foi, né? Eu tenho só mais 50 segundos aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Querendo Deus, próxima sexta estaremos de volta. E você que mora próximo da região, anote esse endereço, Rua Xingu, número 12. Vá lá nos visitar, adorar a Deus conosco. Como eu disse, vai ser uma bênção, um prazer muito grande tê-los conosco. Que Deus em Cristo abençoe. E querendo Deus, até a próxima sexta. Fiquem todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos